Após o retorno de Jedi, Luke Skywalker estava determinado a criar a nova geração de Jedi na galáxia, criando assim a sua academia no planeta Ossus, um antigo planeta Jedi forte com o lado da luz da força. No entanto, durante esse período como instrutor em sua academia, Luke Skywalker era constantemente bombardeado e atormentado com visões sombrias. Ele tinha pesadelos constantes sobre um planeta misterioso e ele não fazia ideia de que planeta era esse. E ele ficou ainda mais confuso no dia que ele visitou um local arqueológico. No planeta Ioturba, Luke Skywalker encontrou vários cristais Kyber quebrados. Era algo muito estranho, e para piorar ainda mais, ele também encontrou algo que parecia um holocron do Sith. Durante essa época, Luke Skywalker era um especialista em relíquias do Sith. No entanto, esse holocron Sith, entre aspas, era algo muito estranho, algo que ele nunca tinha visto antes, o formato era diferente. Então, para solucionar esse problema, ele decidiu visitar o planeta Tython, um antigo planeta Jedi. Nas antigas bibliotecas de Tython, Luke Skywalker estudou incessantemente buscando respostas. Trazer aquele, entre aspas, holocron Sith para um lugar tão sagrado, um planeta Jedi tão forte com o lado luminoso da força, era quase um pecado. Luke Skywalker se sentia terrível trazendo aquele objeto para aquele lugar. Mas tudo isso era necessário, Luke Skywalker precisava dessas respostas. Ele havia visto em sua mente, nos seus pesadelos, um lugar sombrio, um lugar seco, um lugar de maldades. Luke sabia que os Sith estavam mortos, ele tinha trazido seu pai Anakin Skywalker de volta para a luz, e o Palpatine, seu mestre Sith, havia morrido. No entanto, um pedacinho dentro do Luke Skywalker parecia ter uma certa desconfiança, algumas certas dúvidas sobre isso. Se os Sith estavam realmente mortos, não fazia sentido ele estar tendo visões de um lugar que parecia um lugar de Sith. Era isso que Luke buscava na biblioteca, e ele conseguiu encontrar várias informações. Supostamente, aquele tal, entre aspas, holocron não era um holocron Sith, era na realidade o que era chamado de um Wayfinder. O Wayfinder era muito semelhante a um holocron Sith. No entanto, contrário ao holocron, ele era uma pirâmide perfeita de 4 lados, e ele tinha um propósito muito diferente. O holocron Sith guardava informações, conhecimentos do Sith, enquanto o Wayfinder guardava coordenadas de lugares. Segundo os textos Jedi, haviam somente 2 Wayfinders a todo instante, um para um mestre Sith e um para um aprendiz Sith. Segundo os textos Jedi, esse Wayfinder continha a localização do antigo planeta Sith chamado Exegol, um planeta que Luke Skywalker duvidava muito de sua existência. Ele não estava em nenhum banco de dados da República, ninguém nunca tinha falado para ele disso antes e ninguém sabia a localização desse planeta. Luke Skywalker pensava se talvez esse planeta podia estar na orla exterior, em algum lugar estranho, nas regiões desconhecidas, talvez até mesmo escondido por uma nébula, em um lugar onde ninguém jamais encontraria. Ainda assim, Luke Skywalker duvidava da existência desse planeta, porém ele tinha mais uma forma de tentar encontrar respostas, usando o que a gente chama de Sinstone, a Pedra da Visão, um lugar sagrado, uma espécie de antiga relíquia dos antigos Jedi. Luke Skywalker sentou em cima dessa pedra e então ele começou a sua meditação. Novamente ele teve uma nova visão, um novo pesadelo sobre esse planeta misterioso, só que dessa vez parecia que ele estava presente no lugar. Era como se ele estivesse tendo uma visão realística ou tivesse até mesmo se teletransportado até o planeta. Era algo muito sinistro. O planeta que Luke agora se encontrava era exatamente como era nos seus pesadelos. Frio, seco, cheio de raios e, claro, forte com o lado sombrio. Explorando o planeta, eventualmente Luke Skywalker foi atacado por fantasmas, monstruosidades, wraiths que a gente chama, como se fossem espectros do lado sombrio carregando consigo sabres de luz vermelhos. Esses fantasmas imediatamente atacaram Luke Skywalker. Luke Skywalker ele conseguia se defender, mas a todo momento, quando ele atacava esses fantasmas, esses espectros do lado sombrio, o seu sabre de luz acertava somente poeira, passava completamente através deles e ele não conseguia matá-los. Por muito tempo, Luke lutou contra essas aberrações e ele já estava perdendo as suas forças. Eventualmente, as 9 aparições, os 9 fantasmas, se moveram em direção ao Luke para dar o ataque final, e nesse momento uma luz aparece, como se fosse um outro fantasma, algo que jogou o Luke Skywalker para trás, apareceu na sua frente e protegeu o Luke Skywalker. Quando Luke finalmente conseguiu focar, era ninguém menos que o seu pai Anakin Skywalker. O fantasma de seu pai apareceu e ele conseguiu repelir
todos os fantasmas. Eventualmente, todos eles se afastaram e desapareceram. Anakin Skywalker esticou sua mão para seu filho, Luke Skywalker pegou a mão de seu pai, uma luz branca apareceu e ele estava de volta na pedra, lá no planeta Tython. O fantasma de Anakin agora estava sorrindo na frente de Luke Skywalker, porém, rapidamente o sorriso de Anakin mudou para uma espécie de cara de terror, um rosto demonstrando pavor. Luke Skywalker conseguiu perceber, parecia que seu pai estava sofrendo, o que não fazia sentido. Seu pai agora era um com a força, ele era um fantasma da força. Supostamente era para nada conseguir atingir ou afetar o seu pai. Porém, ele parecia estar com medo e sendo afetado por algo. O rosto de Anakin por um momento pareceu até mudar para sua versão sombria anterior, mas com muita dificuldade ele conseguia continuar aparecendo para o Luke Skywalker. Ele disse para o Luke que ele usou toda a energia que ele tinha para conseguir repelir aqueles espectros. O fantasma da força de Anakin, ele parecia estar chiando como se fosse um holograma, aparecendo e meio querendo desaparecer no mesmo instante. Anakin disse que havia um grande distúrbio na força que estava afetando ele de alguma forma. Eu penso que talvez o lado sombrio de Palpatine possa estar, eu não sei como, possa estar de alguma forma afetando a energia ou a frequência dos fantasmas da força. Luke Skywalker mal conseguia escutar o seu pai. A voz estava muito distante, mas antes de desaparecer completamente, Anakin deixou apenas uma mensagem para o Luke Skywalker, dizendo para ele que ele não estaria sozinho, desde que ele escutasse e seguisse a vontade da força. O fantasma de Anakin então gradualmente começou a desaparecer até que ele sumiu completamente. Luke Skywalker ficou muito frustrado com aquilo. Obviamente, ele tinha várias perguntas, ele buscava várias respostas, tinha muitas coisas sobre a força que ele ainda não sabia, muitas coisas úteis que seu pai, sendo um antigo Jedi, poderia ter ensinado a ele. Porém, como a gente vê, o Anakin disse que de alguma forma, eu não sei como, o Palpatine parecia estar afetando a frequência ou a energia dos fantasmas. Eu consigo imaginar que essa daqui é uma das razões principais que lá na sessão de Skywalker a gente não vê basicamente nenhum fantasma da força, nem do Qui-Gon Jinn, nem do Obi-Wan, nem do Anakin Skywalker. A única coisa que a gente consegue ver lá são vozes distantes dos Jedi. De alguma forma, talvez o planeta Exegol mesmo funcione como se fosse uma gigantesca antena aí no lado sombrio. Eu não sei o que aconteceu, gente. A história sobre os fantasmas da força, gente, é algo muito confuso. É muito difícil da gente entender. Mas pelo que o livro diz pra gente, o livro que a gente usou aqui é o Shadow of the Sith, A Sombra do Sith, um livro canônico, tá? Pelo que esse livro parece indicar pra gente é que realmente o lado sombrio da força, de alguma forma, consegue afetar os fantasmas da força. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam dessa história aí? Maluca, né? E se você gostou do vídeo, não seja pego de surpresa, hein? Curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.